Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Marcos, bem-vindo ao nosso canal Psicologia, Fé e Ação. E o assunto de hoje nosso vai ser sobre terapia familiar sistêmica. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sua família, como a sua família influencia na sua vida e como tudo isso pode mudar a sua história. E nós vamos sempre voltar para um texto bíblico para nos auxiliar em tudo isso, tá bom? Então, o que é a terapia familiar sistêmica? A terapia familiar sistêmica ela vai se basear em que a sua família influencia na sua vida, o quanto a sua família influencia na sua vida. É claro que você tem outras influências na sua vida, que é o meio que você nasceu, a sociedade que você vive, o país que você nasceu, o Brasil influencia em como você é e na sua cultura. Mas a família é o primeiro contato que você tem com o mundo. E essa família vai te dar as primeiras bases moral, a primeira base do que é o ser humano. As suas falas, o como você fala, o como você se expressa, está tudo dentro da família. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho e como essa família te influencia positivamente e como ela pode te influenciar negativamente. Positivamente, os nossos princípios, aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos, que é positivo, tanto para a minha pessoa como para o social. Tudo isso é positivo, você sabe muito bem o que é positivo para a sua vida, o que te faz crescer. Nós temos o hábito, muitas vezes, de dizer: meu pai dizia sempre que, minha mãe dizia sempre que, meu avô dizia sempre que. E aí a gente coloca uma frase que é familiar, que é a nossa base estrutural. Mas a psicologia começa a entender que essa base familiar, ela também nos influencia negativamente. Por exemplo, coisas que aconteceu no nosso passado ou com antepassados nossos, avós, bisavós, voltam a acontecer em gerações posteriores, você sabendo ou não, você tendo consciência disso ou não. Vou dar um exemplo muito clássico. Por exemplo, aconteceu de uma pessoa, de uma mulher ter passado a 2 gerações sua por um abuso. E esse abuso volta a se repetir 2 gerações depois. Eu conheço casos de pessoas de gerações sendo agredidas, de mulheres sendo agredidas, passar por 2 ou 3 gerações, avó, mãe e filha sendo agredidas, ou seja, gerações que estão passando pelas mesmas coisas. Mas por que essas mulheres estão passando por isso? Por que a avó foi agredida e a mãe, vendo esse fato, foi e se casou com o agressor novamente? Por que a neta, vendo a avó sendo agredida, vendo a mãe sendo agredida, se casou novamente com um agressor? Porque é como nós aprendemos na nossa família. E como nós aprendemos na nossa família, muitas vezes, nós, apesar de buscarmos outra maneira de viver, ainda assim, quando nós vamos buscar fora, nós acabamos encontrando, ou essas mulheres acabam encontrando homens com essa característica de agressor, mesmo inconscientemente. Às vezes, esse homem parece muito bom, mas depois que se faz o casamento ou depois do casamento, ele vai se mostrar agressor. É claro que tudo isso começa antes, começa já quando você conhece essa pessoa, mas aquilo ali você releva e acha que não, aquilo não vai acontecer durante o seu casamento. Mas durante seu casamento volta a acontecer, a mulher volta a ser agredida. E isso em diversas áreas, do abuso, a área da agressão. Homens também podem passar. Homens agressores, eles são... o pai é agressor, o filho é agressor, o avô era agressor. Então, eles também passam gerações sendo agressores. E aquele que agride também sofre. Sofre não o físico, não o emocional, mas sofre da mágoa, do rancor, e isso também precisa ser tirado dele, isso também precisa ser dado um outro significado na vida desses homens, dessas mulheres que passam por isso.
E são diversas áreas da nossa vida em que nós vemos, em que a nossa família nos coloca numa situação em que nós vamos repetir, geração após geração, um mal que vem do nosso antepassado, do nosso aprendizado. E isso, nós precisamos dar um fim a tudo isso e construir um novo significado para a nossa vida. Não esquecendo quem foi a nossa família, mas significando de uma maneira diferente. A mulher que passou por agressão, ela aprender a encontrar um homem que não seja um agressor. O homem que foi agressor, aprender a não ser na sua geração um agressor, mesmo que ele seja hoje, mudar o seu jeito, o seu modo de viver. A terapia familiar sistêmica vai falar de várias coisas, sobre nomes familiares ela também fala. Por exemplo, o pai coloca o nome dele no filho, ou o nome do avô no filho. Isso também tem algumas conotações que nós precisamos nos preocupar. Será que a colocação desse nome, será que colocando esse nome na criança, nós não queremos que ele realize os sonhos que nós não realizamos? Eu não consegui ser jogador de futebol, né? E eu quero que meu filho seja, e eu coloco o nome dele de Antônio Júnior, para que ele possa ser aquela pessoa que vai continuar e ser o jogador de futebol que eu não fui, ser o engenheiro que eu não fui, ser o médico que eu não fui. Ou a mãe coloca o nome na filha. Então nós precisamos pensar nisso. O meu pai foi um grande homem e eu reproduzo o nome no meu filho para que o meu filho seja igual ao meu pai. Não, é uma outra pessoa, nós somos outras pessoas, nós temos sonhos diferentes. O seu filho tem muitas vezes objetivos diferentes dos seus. Nós precisamos cuidar de tudo isso para que a nossa geração ou as nossas futuras gerações sejam saudáveis diante do mundo e diante de Deus. Pensando em tudo isso, pensando na terapia familiar sistêmica, eu quero trazer um texto para você. Um texto que está aqui em 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9. Vai falar assim sobre um homem que se chama Jabez. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores lhe dei a luz. Aqui essa primeira parte vai falar sobre dores. Ela fala, olha, ele vai ter o nome de Jabez, porque eu tive ele com dores. E aqui ela deixa um desígnio do nome, o desígnio de passar por dores. Aí continuando no texto, ele diz, Jabez orou a Deus de Israel. Orou a Deus de Israel. Ore a Deus sobre aquilo que está passando sobre a sua geração, para que você comece a transformar a sua geração, para que você seja o agente transformador da sua geração. Abençoa-me, aumenta minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarda-me dos males e livra-me das dores. Aumenta as minhas terras, ou aumenta o meu conhecimento, ou aumenta aquilo que tem me limitado dentro da minha família, para que eu alcance novos horizontes. Não só o horizonte financeiro, mas o horizonte estrutural de família. Às vezes toda a sua família estudou muito pouco, você pode ser o agente que vai estudar mais e vai levar a sua família a um outro patamar, o nome da sua família em outro patamar. Depois ele continua dizendo, guarda-me dos males, nós precisamos ser livres sempre dos males, mas ele termina, livrando-me das dores. Olha o desígnio que a mãe deu para ele, com dores tive Jabez, mas ele ora a Deus falando assim, aquilo que foi colocado pelo laço familiar, eu oro a Deus pedindo para que ele quebre esse laço familiar. Essa mensagem que eu quero deixar para você, e eu quero que você busque com bastante entendimento no meio da sua família. O que te limita familiarmente? O que você vê se repetindo geração a geração na sua família? E aí você tem uma grande arma. Ore a Deus pedindo para que Ele modifique isso na sua geração, na sua vida.
eu não vou passar esse mal para a geração futura. Eu não vou fazer desse mal uma sequência para a geração futura, mas eu vou orar a Deus pedindo, como Jabez pediu, livra-me dessa dor, livra-me desse problema. Eu não vou levar a minha geração à frente sendo um agressor. Eu não vou passar a geração à frente sendo agredido e inúmeras outras coisas que famílias estão passando. Essa mensagem que eu queria deixar para você hoje, que você comece a olhar para sua família e comece a fazer a oração de Jabez, quebrando alguns males que estão sobre a sua família, quebrando influências demoníacas sobre a sua família e trazendo o novo de Deus sobre a vida sua e das suas gerações futuras, construindo uma geração nova através de você. É isso que eu queria deixar para você hoje, fazendo sempre aquela oração final. Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada uma dessas famílias hoje, Pai, que está começando a entender que há males que vêm geração após geração afetando a sua vida. E em nome de Jesus, que ela possa ter entendimento disso e fazer como Jabez, orar a Deus, pedindo para que toda a influência de famílias, toda a maldição colocada por demônios seja quebrada em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.